Olá, este mês é de alerta por conta dos perigos no trânsito. Durante o movimento Maio Amarelo, a proposta é chamar a atenção para o alto índice de mortes e feridos nas ruas e estradas em todo o mundo. A cor amarela, que sinaliza a advertência no semáforo, foi escolhida por simbolizar a atenção necessária para a causa. O movimento teve início em 2011, quando a Organização das Nações Unidas decretou a década de ação para a segurança no trânsito. Para falar sobre o movimento Maio Amarelo, o Cena Pública recebe hoje o superintendente do Departamento Estadual de Trânsito do Ceará, Maximiliano Quintino, e também o superintendente da Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania de Fortaleza, Antônio Ferreira, a quem já começo agradecendo a presença dos dois. Muito obrigado. A gente está começando o mês de maio. Que ações estão previstas aí para esse movimento por parte da AMC, por favor? A AMC inicia o mês Maio Amarelo exatamente com o tema. Você está com a camisa, inclusive. A camisa, né? Juntos salvamos vidas. Então, ao longo do mês de maio todo, tem toda uma programação do Maio Amarelo. Iniciamos com o nosso prefeito, José Sarto, instituindo, lançando, enviando para a Câmara Municipal o Plano Municipal de Segurança no Trânsito. Isso muda o quê? Esse plano é para garantir a continuidade das reduções de mortes que a gente... Não só no Maio Amarelo, por exemplo. Não só no Maio Amarelo, né? Pelo 7º ano consecutivo, Fortaleza vem reduzindo mortes no trânsito, né? No quadrimestre de 2022, nós estamos reduzindo 62,8%, né? Foram 30... Com relação ao ano passado? Com relação, é o melhor quadrimestre dos últimos 20 anos, tá? 62,8%. Então, o Plano Municipal de Segurança no Trânsito, né, ele está alinhado aos conceitos de sistema seguro, visão zero, tá? Nenhuma morte é aceitável no trânsito. Verdade. Vocês têm uma parceria boa, Detran e AMC, até porque em Fortaleza tem vias que são de responsabilidade do órgão de trânsito estadual também. Então, é uma parceria que existe desde sempre. Desde sempre. A nossa parceria ela é muito profícua. Nós temos várias ações em conjunto, né? E, obviamente, a gente está intensificando muito essas ações de capacitação, essas ações de educação no trânsito. Hoje, o Detran, nós demos um salto imenso no número de ações de educação no trânsito. Desde que assumiu o Detran, a gente vem focando muito nisso. Ano passado, nós fizemos mais de 2 ações de educação no trânsito, perpassando por todos os municípios do estado. Nós conseguimos alcançar os 184 municípios do estado do Ceará e com um foco muito grande em Fortaleza, né? Por toda a nossa frota de veículos, são mais de 1 milhão de veículos, quase 1,5 milhão de veículos em Fortaleza. Então, a gente foca muito as ações em Fortaleza também. O Maio Amarelo, ele representa, é uma questão representativa, porém, as nossas ações, e o Ferreira falou muito bem, nenhuma morte é aceitável. Então, a gente trabalha diuturnamente para poder reduzir os números de mortes no trânsito. Nós, nas nossas CS também, nós vemos reduzindo esse número. Em relação ao ano de 2019, a gente reduziu em 24% o número de vítimas fatais nas CEs do estado. Em relação ao ano de 2020, nós reduzimos em 17% esse número. Então, são números significativos de redução, porém, ainda está longe do que a gente busca como resultado, que é um trânsito totalmente seguro. Já voltamos aos níveis pré-pandemia de acidentes e número de mortes? Nós não retornamos porque, graças a Deus, nós estamos tendo um número reduzido. E isso se deve a diversas ações. Como eu disse, a gente vem focando muito nessa parte de educação. Pra você ter uma ideia, no ano de 2019, o Detran fez em torno de 780 ações de educação no trânsito. Isso, naquele ano ainda teve carnaval, teve feriadão com viagem, tudo normal. No ano de 2021, nós fizemos mais de 2.000 ações. Nossa. Isso nas estradas? Nas estradas, nós fazemos dentro dos municípios também, onde a gente tem parceria com as autarquias municipais, a exemplo do que a gente tem em Fortaleza, nas escolas, nos nossos equipamentos de educação infantil. Então, a gente vem intensificando muito essas ações educativas. Concomitante a isso, a gente vem também trabalhando a questão de apreensão de animais, que é outro fator que gera muito acidente. Porque eles ficam soltos nas rodovias. Nas CEs, nas nossas rodovias, então a gente está intensificando muito isso. Tanto é que agora nós estamos identificando já um número menor de animais nas CEs, que a gente aprendeu muito durante o ano passado. Quais são os mais comuns, superintendente? O campeão é o nosso jumento, né? É o campeão. E um acidente com jumento é um grande acidente, né?
Exatamente. Então causa muitas vítimas, então a gente está intensificando muito essa questão da apreensão de animais e também outros aspectos, né? A fiscalização nossa também está na rua e aí a gente conta muito com o apoio da PRE, então a gente tem uma ação conjunta com a PRE e também a todas as ações de infraestrutura. Quando eu chamo infraestrutura são as ações de sinalização das vias. Então, o Detran é responsável por sinalizar todas as CEs do estado do Ceará e a gente está intensificando também esse papel todo. Se você tiver uma estrada bem sinalizada, bem estruturada, isso ajuda muito na condução. O senhor falou de animais, eu queria só tirar uma dúvida. Se eu estou aqui dirigindo e vejo um animal, para quem eu devo ligar para chamar? Pode ligar para o Detran ou procurar alguma viatura da PRE também. Pode ligar para o 190 que eles entram em contato conosco e aí a gente faz programas nas nossas equipes para fazer a apreensão desses animais. Que é importante, né? Isso aí é parte da nossa consciência e civilidade também. Qual é o maior problema no trânsito de Fortaleza hoje, na sua opinião, superintendente? O maior problema hoje, vamos ver se a gente concorda. Segundo a Organização Mundial da Saúde, exatamente é velocidade. Tá. Mesmo com tanta redução? Mesmo com tanta redução. Então não está pesando no bolso do pessoal, não? 1 em cada 3 sinistros fatais, advém, a velocidade é campeão. Depois é capacete. Que continua usando aqui no cotovelo. Hoje os mais vulneráveis, ainda que mais morre no trânsito são os motociclistas. Eles são responsáveis hoje por 52% e depois o pedestre por 40%. Apesar de Fortaleza, já é o 7º ano consecutivo que reduz sinistros fatais no trânsito, né? Se comparar 2014 com 2021, a gente teve uma redução de mais de 51% de mortes no trânsito. No quadrimestre, estamos já reduzindo aí 62,8%. Mas quem mais morre, quem mais mata ainda são os motociclistas. Eles são responsáveis por 52%, depois logo vem o pedestre com 40%. E a velocidade está associada. Segundo a Organização Mundial da Saúde, né, 1 em cada 3 mortes no trânsito está associado à velocidade. Por isso que Fortaleza, né, ao longo aí dessas 2 gestões, tem reduzido aí, né, adequando a velocidade do sistema viário, né, de 60 para 50. Tem vias que chega a 40 e até 30 também, né? Pelo próprio Código de Trânsito Brasileiro, né, em vias locais, né, já são 40 km por hora, tem zonas 30, tá? A Organização Mundial da Saúde recomenda que, né, os países já de primeiro mundo já fizeram a adequação da sua velocidade para 50 km por hora no sistema principal, arterial, como a gente chama. E uma redução de 10 km por hora, de 60 para 50, possibilita o pedestre aí a mais de 10 vezes sobreviver em caso de colisão. A gente viu bem isso na Leste-Oeste, conhecido como Leste-Oeste. Exatamente, fizemos fomos na comunidade debater, né, essa readequação. Habitado ali nas margens, né? Na audiência pública, muitas pessoas participaram e que tinham um parente que se envolveu em um sinistro fatal, né, ou lesão lá. E lá teve uma redução assim, de quase 80% quando a gente readequou a velocidade, priorizou o sistema de transporte por ônibus e também o espaço do modal bicicleta, né? Então lá nós fizemos uma adequação do sistema viário, priorizando o transporte coletivo, modal ativo e uma readequação da velocidade e aí reduziu bastante realmente os sinistros fatais lá. Aproveitar que a gente está falando de Fortaleza, olha, tem sido desenvolvidas muitas ações para chamar a atenção sobre os índices de mortes e feridos no trânsito de Fortaleza. Exemplo de algumas vias que tiveram o limite de velocidade reduzido, como a gente acabou de falar. Isso já foi suficiente para reduzir os acidentes. Confira. As intervenções no trânsito ajudaram na diminuição dos índices. No centro de Fortaleza, várias ruas tiveram sentido alterado e velocidade reduzida em vários trechos. A implantação de uma área para motos e o aumento das ciclofaixas contribuíram para o ordenamento do espaço. Para a gente, que é motoqueiro, melhorou muito na questão da organização, na questão desse espaçozinho aqui, dessa faixa exclusiva para a gente, melhorou bastante. Nas
avenidas Duque de Caxias e Imperador e nas ruas João Moreira e Sena Madureira houve redução de 35% dos acidentes, quase 34% nos acidentes com vítimas e redução de quase 17% nos atropelamentos. A capital registrou também o menor número de mortes no trânsito no primeiro quadrimestre deste ano. De janeiro a abril foram registradas 37 mortes. Índice que representa uma queda de 62% em relação à média das últimas 2 décadas. Se compararmos com o mesmo período do ano passado, a redução é de 36%. Outra intervenção que ajudou bastante foi aqui no cruzamento da Avenida Tristão Gonçalves com a Rua Liberato Barroso. Foi a implantação da maior faixa de pedestres do país, com 40 metros de extensão. Tudo isso para dar uma maior tranquilidade para o pedestre poder fazer a travessia. Eu consigo andar a 30 por hora, 20, e peço que todos façam isso para que nós possamos ter saúde e não acidente. A autarquia de trânsito comemora a baixa dos índices. Em todo o centro, nós fizemos intervenções aumentando a calçada. Então, o pedestre, ele, além de ter um conforto maior, ele tem um menor deslocamento de travessia, e isso fez com que os dados eles mostrassem essa fortíssima redução. Nesse mês de Maio Amarelo, são dados animadores, que indicam que Fortaleza está no caminho da segurança viária, já é um exemplo já nacional e mundial de redução de mortalidade. Bacana, né? Superintendente, no caso de Fortaleza, a gente consegue ver essas ações estruturais mesmo, além da ação educativa que a MC sempre promove. Nas estradas, de que forma isso acontece? Bem, as estradas a gente tem uma parceria com a SOP, né, que é a Superintendência de Obras Públicas. Então a SOP ele cuida de toda a parte da construção e reforma das estradas, né, e todas as intervenções na estrada, e a gente cuida da sinalização. Então o nosso principal papel é justamente uma sinalização adequada, né? E assim como a MC tenta fazer essa capacitação com o cidadão também, porque o pedestre ele tem que se sentir parte integrante, né, do trânsito. Porque não é só a ação punitiva dos dois órgãos, não. Durante muito tempo foi assim. Vamos falar a verdade. Hoje a coisa mudou mais. Bem, hoje a gente tem um foco, como eu já disse antes, muito grande nessa questão da educação. Então, assim como a gente tem esse adensamento nas cidades, a gente tem também um adensamento nas CEs. Então, você vai numa CE, você vê que a população, a cada momento, ela se aproxima mais da CE para poder explorar economicamente, para botar o seu comércio. Então, isso também traz risco, né? E aí a gente também faz esse papel de educação com essas comunidades que se aproximam. E intensifica a questão da nossa fiscalização, a apreensão de animais e, principalmente, ter uma sinalização adequada. Mas são muitos problemas que a gente enfrenta. Por exemplo, hoje na 085, nosso principal problema... A 085 liga... A CE 085, ela é pelo litoral oeste. Tá. Então ela sai aqui de Fortaleza, vai descendo ali, Trairi, Itapipoca. É Jericoacoara, então, geralmente, isso, né? Vai até Jericoacoara. Então lá a gente tem um problema sério que é a população faz contornos, né, indevidos. Eles vão lá, tiram a parte do nosso guarda-reio, daquela proteção que a gente tem, para poder fazer o retorno. No meio de uma rodovia. No meio de uma rodovia. Então, isso é um problema que a gente tem, que a gente trabalha muito isso com a comunidade, porque esses retornos clandestinos, eles são fatores geradores de acidente. Porque vem alguém bem rápido lá atrás, não vai dar para reduzir. Não vai dar, a sinalização não está indicando que tem Porque não era para existir. Porque não era para existir. Então, esse é um trabalho que a gente tem intensificado muito, tanto de educação com essas comunidades, como de fiscalização também para coibir e também sempre está recuperando essas áreas de retorno clandestino. Porque o retorno existe, deve ser um pouco mais à frente, né? Só que em todas as nossas CEs tem os retornos, às vezes é coisa de 50 metros. Isso me lembra, inclusive, que eu vejo muito aqui na Washington Soares, a não utilização das passarelas. Exatamente. Tem gente que passa exatamente embaixo, à sombra da passarela, e não sobe. É a questão Eu queria entender isso. É a questão, é exatamente por isso que
que tanto a MC como as autarquias municipais que a gente vê espalhadas pelo nosso estado e o Detran, a gente está focando tanto nessa questão da educação, porque o cidadão, o pedestre, ele também tem que ter esse foco Sim. de se proteger, assim como o ciclista. A gente vê que está ampliando muito o número de ciclistas nas nossas vias, até por essa ação que a Prefeitura de Fortaleza fez. Mas eles também têm que se capacitar em relação a isso. Eles têm que ter a consciência de que ele tem que se proteger no trânsito. O que você vê numa passarela, a gente vê numa faixa de pedestre. Sim, Às vezes verdade. a faixa está ali e o cidadão passa aqui se colocando em risco. Então a gente precisa muito ainda, nosso cidadão, nossa população, precisa muito ser capacitado nesse viés. E com base nisso, ainda o nosso governador Camilo Santana, hoje a nossa governadora já tratou desse assunto comigo, nós estamos implementando a Escola Pública de Trânsito. Olha só. Então vai ser a primeira escola pública de trânsito do país, o Detran já foi criada por lei, a governadora já autorizou nós convocarmos novos servidores do Detran que vão também interagir nessa ação de educação, de formação, de estruturação da Escola Pública de Trânsito, para a gente poder avançar com essa capacitação do cidadão. Já desde cedo. E são multiplicadores. Os estudantes aprendem ali na escola e levam para o pai e para a mãe também. Isso. Né? E também nós vamos focar muito também na questão do profissional do trânsito. O entregador de aplicativo, o taxista, hoje é o motorista do Uber. Então nós estamos criando uma estrutura bem bacana para que a gente possa atender a população de uma forma muito significativa. Assim como eu quis saber da MC, para o Detran, quais são os maiores problemas nas estradas hoje, superintendente? A velocidade, também, obviamente, é um fator muito preocupante, mas a questão também da ingestão de bebidas alcoólicas, isso também é um fator extremamente preocupante que gera muitos acidentes, né? Então, esses são os principais fatores que impactam na questão dos acidentes mais graves no nosso estado. Eu queria entender o que é que passa pela cabeça de uma pessoa que bebe e sai dirigindo. Porque parece que a punição não está sendo suficiente. Porque, infelizmente, eu tenho visto isso com muita frequência. Principalmente em postos de combustíveis aqui em Fortaleza. Turmas que estão ali reunidas, bebem, e é proibido. Existe lei municipal que proíbe esse tipo de reunião de bebedeira em postos de gasolina. O pessoal sai dali dirigindo como se nada tivesse acontecendo. Infelizmente, a gente ainda tem essas situações, a gente tenta combater. Por isso que a ação educativa é tão importante, mas tem que ter também a ação punitiva. Porque Eu acho que tem que pesar no bolso. Só Só assim que o pessoal aprende. Tem que ser um consorciado de ações para que a gente consiga ter esses resultados mais positivos, né? E graças a Deus a gente vem conseguindo avançar nisso. Mas a nossa população ainda tem que amadurecer bastante nesse viés. Porque tem que se preocupar com todo mundo, não é só com você, não. O Cena Pública vai para o intervalo, te convido a dar uma olhada nas nossas redes sociais. Temos Facebook, Instagram, que é o @TV Ceará, e o canal da TVC no YouTube. Acesse lá e confere o conteúdo. Volte já já. Estamos de volta com o Cena Pública, recebendo hoje o superintendente do Detran Ceará, Maximiliano Quintino, e também o superintendente da AMC Fortaleza, Antônio Ferreira. Em pauta, as ações do Maio Amarelo para conscientizar sobre acidentes e mortes no trânsito. Os nossos condutores aqui da capital, eles melhoraram depois desse período de isolamento? Muita gente não pôde dirigir, ficou em casa. Eles estão mais educados, na sua opinião, superintendente? Ao longo desses 7 anos que a Prefeitura vem investindo exatamente em segurança viária e aí combinando com enviando à Câmara Municipal o Plano Municipal de Segurança no Trânsito, a gente sente que ao longo dessa praticamente uma década, né, os condutores vêm mudando o comportamento no trânsito, né? E aí a estatística, né, os resultados que nós estamos obtendo, né, provam isso. Mas a gente precisa conscientizar ainda mais, principalmente o motociclista, né? A questão do uso correto do capacete, né? Esses acessos laterais, que eles chamam de corredor, isso não é regulamentado, né? Ou é? Não é regulamentado. E se a gente, por acaso, atrapalhar a passagem deles, corre o risco de ter o carro arranhado, enfim.
Quer dizer, a gente não está errado. Muitas vezes você precisa desviar de um buraco e não pode, aqui em Fortaleza. Exatamente. Por isso que no Maio Amarelo, né, como bem o Dr. Marcos colocou, né, a gente, né, intensifica, né, aí as campanhas educativas, né? Por exemplo, nós vamos ter a MC nos bares, né, e restaurantes, a MC nas escolas, exatamente com ações educativas, preventivas, né? A própria, né, a fiscalização da lei seca, a gente vai intensificar em todos os turnos, né? Exatamente aí chamando tentando conscientizar ainda mais os condutores para que, né, a gente diminua ainda mais. É aquela questão do Plano Municipal de Segurança no Trânsito, visão zero, né, de acidente. Os acidentes são evitáveis, os acidentes de trânsito, então essa visão zero de acidente não é utopia, né? Se pegar aí os países do primeiro mundo, países com uma frota bem maior do que a nossa, né, tem um índice por 100 mil habitantes de 0,8, 1,5, o nosso era quase 15, está em 6,8 mortes por 100 mil habitantes, né? Então, assim, a gente quer continuar nessa pegada, né? O 7º ano consecutivo que reduz mortes no trânsito, e aí o quadrimestre já vai bem encaminhado aí com 62,8% de redução, e o Maio Amarelo é exatamente, né, com essas ações educativas, né, nas escolas. Vamos fazer a travessia cidadã com o órgão gestor de transporte nos terminais, alertando ali o pedestre para passar sempre nas faixas de pedestres, né? A formação, né, de orientadores de tráfego nesse projeto Travessia Cidadã. Então a gente tem cursos gratuitos na MC de motociclista seguro, ciclista seguro. Mas isso devia ser obrigatório. Tá? A gente tem um curso gratuito lá na MC. Pelo menos o pessoal está... Então são ações educativas, né? Tanto ações de engenharia de tráfego, de educação para o trânsito e de fiscalização também preventiva, para que a gente continue, né, com essa meta de redução de mortes no trânsito. Até Fortaleza é uma das cidades mais preparadas para o uso de bicicleta, para ir para casa, para trabalho, enfim, se não me engano, em primeiro ou segundo lugar no Brasil. Porém, não é raro a gente ver o ciclista andando exatamente do outro lado da faixa. O que é que se explica isso? Não tem punição para um ciclista como esse, existe? Por isso que nós temos o curso lá gratuito para, né, motociclista seguro na MC, e a gente intensifica exatamente que para o ciclista o Código de Trânsito brasileiro também, né, são as mesmas regras. Então ele não pode andar na contramão, ele tem que ter todos os equipamentos, tanto, né, capacete e a bicicleta toda sinalizada também. Então a gente tem uma série, aborda, né, numa parte teórica e depois vai para uma parte prática lá dentro da MC, num circuito, tanto para motociclista como ciclistas. Perfeito. Como é que é o comportamento do motorista cearense na estrada? A gente já sabe que ele geralmente não respeita o limite de velocidade porque acha que sabe dirigir muito bem. É sempre esse argumento. Mas, no geral, como é que o senhor avalia? Mas eu corroboro com o Ferreira. A gente vem, e aí os índices vêm mostrando isso pra gente. O comportamento, ele vem mudando, né? Ele vem melhorando. A gente vê sinais de melhoras, né? Por conta dos índices que vem reduzindo de mortes, de acidentes. Então, de um modo geral, acho que as pessoas vêm se conscientizando. Mas, obviamente, ainda tem muitas... as pessoas ainda desrespeitam muito as leis de trânsito. Existe um padrão, superintendente, desse motorista mais irresponsável? Isso é eu que estou falando. É mais homem, mais jovem? Geralmente sim, até as seguradoras de seguro, elas mostram isso pra gente. Se você tem um perfil entre 18 e 25 anos, é jovem, solteiro, você já vai pagar um seguro no valor mais alto, né? Então, geralmente esse é um padrão de acidente, porém é uma coisa às vezes muito diversificada, sabe? A gente precisa, por isso que essas nossas ações, e eu estou acreditando muito na criação dessa escola pública de trânsito, para a gente chamar todo mundo, para envolver a sociedade nisso. Enquanto as pessoas não se conscientizarem que todos nós temos que participar e discutir o trânsito dentro de casa, alertar já os nossos filhos, essa geração que a gente está formando para isso, nós vamos continuar tendo mortes no trânsito. Então, a gente precisa muito, muito trabalhar isso
na questão dos motociclistas que foi citado aqui, a gente precisa também envolver, acho que a discussão tem que ser mais ampla. Você tem que chamar as empresas para conversar. A gente tem que ver que regras, que limites estão sendo impostos para eles, né? Às vezes tempo de entrega, a gente escuta isso de feedback deles também. Então a gente tem que fazer uma discussão bem ampla com a como sociedade. um motorista de ônibus, eu acho, né? Tem aquele tempo a cumprir também. Não dá, isso. tem que ver os dois lados. Tem que ver os dois lados, a gente precisa muito discutir isso. Agora, obviamente, o motoqueiro, o motociclista, ele tem que entender que a parte mais frágil geralmente é ele. Sim. Né? Geralmente, o principal número de mortes é o motociclista. E mesmo assim, eles cometem essas... Abrir um parêntese aqui, esse paciente de trauma de moto que sofre acidente é um paciente que custa muito dinheiro para os cofres públicos. Geralmente eles vão para o IJF, passam meses para se recuperar. Enfim, é um paciente que custa muito para o Estado, para o município. Tanto para a saúde como para a Previdência. E já é considerado de caso de saúde pública, né? Isso, exatamente. Pacientes de acidentes de moto. Não tem o que fazer, gente. Ele não tem proteção nenhuma. Os que usam capacete raramente usam da forma que deveria. Isso aí basta a gente dar uma volta no trânsito para chegar a essa conclusão. Mas, enfim, complementando o que o senhor está falando. Então, assim, e Fortaleza, a gente tem uma situação mais confortável em relação ao restante do estado. Por quê? Então, porque as ações de fiscalização, elas são mais intensas, né? Hoje, dos 184 municípios, nós temos 78 municípios que têm um trânsito municipalizado. Ou seja, que existem autarquias municipais de trânsito fazendo a gestão do... Que não é de responsabilidade do Detran. Né? Calcaia eu sei que tem, Maracanã não tem. Maracanã tem também. Né? Região metropolitana, quase todos os municípios têm. Mas é muito difícil você ver a população no interior utilizando o capacete da forma como deveria. E às vezes a moto não é o transporte daquele cidadão, da família. É o principal, é verdade. Então é ele, a esposa, os filhos. Então, assim, a gente precisa muito trabalhar isso. Nas ações que nós estamos fazendo agora do Maio Amarelo, voltando para aquela questão da alcoolemia, nós estamos utilizando óculos de realidade virtual. Que bacana. A partir do momento que a gente faz uma intervenção, uma blitz educativa, a gente convida algum cidadão a utilizar aquele óculos para ele ver... Para simular que ele está alcoolizado, para você ver a diferença. Que perde os reflexos. Isso. A diferença, a visão fica mais turva, o tempo de reação muda. Então, a gente está usando esse equipamento. É mais um equipamento que a gente está utilizando para tentar conscientizar o cidadão do quanto é importante ele respeitar as leis de trânsito, ele não beber para dirigir, ele respeitar a velocidade daquela via, ele tomar o cuidado na hora de mudar de faixa, de fazer uma ultrapassagem, que é um... Gente, vamos usar a sinalização do carro também, porque só não usa um pisca aqui em Fortaleza, eu não entendo isso. Vai mudar de faixa e vai, a gente tem que adivinhar. E outra coisa que a gente tem um programa também, a governadora Isolda já está intensificando a aplicação disso, que a gente chama CNH popular. Outro problema que a gente tem, principalmente no interior do estado, é aquele cidadão que não é habilitado. Ou seja, já dirige. O processo de habilitação é um processo de capacitação mínima para que você conheça as regras, as leis de trânsito. Então, um cidadão que simplesmente sobe numa moto e que não sabe nem a diferença de uma faixa contínua para uma faixa tracejada, que não sabe ler uma placa de trânsito. Então, esse cidadão é um cidadão bem pretenso a sofrer ou provocar algum tipo de acidente. Então, a CNH Popular, que é um programa muito bacana do governo do estado, que é realizado pelo Detran, nós, do ano passado para esse ano, nós estamos ofertando mais de 50 mil carteiras. Olha só. Né, de habilitação com custo zero para o cidadão, onde o cidadão não desembolsa nada, todas as taxas do Detran são perdoadas, os exames médicos o governo do estado paga as clínicas, todas as aulas elas são custeadas pelo governo do estado, das aulas nas autoescolas. Então, é um número bem significativo, acho que o maior programa do país de habilitação popular. E a intenção nossa é justamente disseminar isso no interior do nosso estado para a gente reduzir cada vez mais o número de acidentes. Porque tem áreas que são mais críticas aqui no interior, né? Existem áreas, a gente mapeia, né, algumas CS que elas são mais críticas, algumas onde a gente tem mais problemas com acidentes. É complicado. Eu não sei se essa que eu vou citar está nesse mapa aí, mas, por exemplo, quem vai para Guaramiranga, sobe e desce a serra, pessoal de 4 na moto, nenhum sem capacete, subindo e descendo, e tudo bem.
eu acho um ato de muita coragem, mas é verdade. É de verdade. assustar de ver isso. É verdade. E a maior parte das vezes a gente vê jovens, né, conduzindo essas motos, tem a vida toda pela frente, Sim. às vezes um acidente, fica inválido e é difícil, mas a gente está intensificando isso, sabe? Nosso papel é justamente isso. E aí alguns não tem jeito, tem que ser, como você disse, a fiscalização mesmo que tem que pegar, apreender essa moto, e muitas vezes o cara não é nem habilitado, é uma situação complicada. Hoje, onde a gente tem mais problemas é na região metropolitana, pelo fluxo maior de veículos, né? Então a gente tem a CE 085, que é uma CE que a gente tem acompanhado muito, que é aquela que eu citei, do litoral oeste, a 040, né, que é a continuação da Washington Soares, que é o litoral leste, pelo fluxo é muito grande. Que a Washington Soares já é com vocês também, né? Desde o Iguatemi ali, isso, exatamente. à frente já começa a fiscalização do Detran. Um pouco mais para lá já é uma CE. Existem algumas CEs que perpassam dentro de Fortaleza, que Eles confundem um pouco os motoristas também, né? Qual é a isso. outra, superintendente? Não, são várias, são várias CEs. Ali A Mr. Hall não. A Mr. Hall, a parte dela sim, Tá. já é uma CE. A continuação dela é uma CE. Mas dentro de Fortaleza chega a ter responsabilidade do Detran? Eu acho que logo ali é Caucaia também, né? Depois. Isso, exatamente. Então, são muitas CEs dentro de Fortaleza. A do aeroporto, eu sei que a do aeroporto também, né? também é uma CE, que a gente é tanto responsável pela fiscalização, você vê sempre lá viaturas da PRE Sim, é verdade. fazendo esse trabalho. Né? E a PRE também tem uma participação, tem uma parceria muito grande com a AMC. Muito grande. Realmente, nas nossas ações de fiscalização de lei seca, né, as ações de prevenção, a Organização Mundial da Saúde aponta que 18% das reduções de morte no trânsito advém da fiscalização preventiva. Então, por isso, da importância da fiscalização, e aí a PRE, o Detran, são parceiros aí da AMC, da gente juntos, né, fazer essa fiscalização preventiva. Isso é importantíssimo. E vocês estavam falando em relação ao motoqueiro, a gente está indo, na última semana do Maio Amarelo, ao IJF, né, fazer uma palestra lá para, né, os acidentados de moto, né, os motociclistas, né, tentando conscientizar realmente aí do uso correto do capacete, né, velocidade. Então, realmente a gente vai ter toda uma ação além do curso de pilotagem segura na MC para motociclista na última semana também. Não, só sabe quem já teve a oportunidade, não feliz, obviamente, de percorrer ali o IJF. Grande parte dos acidentados no setor de trauma é vindo de acidente de trânsito e 80% é moto, que é muito alto, né? Eu tenho uma dúvida, não sei se vocês vão saber me responder isso. Depois que uma pessoa, um condutor, passa por uma situação desagradável como essa, ele melhora? Ele chega a ter mais consciência quando volta a dirigir, a pilotar, enfim? Tem um bom percentual que se envolve novamente, mas a maior parte, né, tem atitudes mais e comportamentos mais seguros no trânsito, mas tem um percentual... Esses dias eu estava vendo o depoimento de um senhor que ele sofreu um acidente e perdeu a esposa no acidente. Nossa, que pena. O que deixou mais estarrecido com o depoimento dele foi que no final ele terminou, mas antes eu tinha medo de andar, eu andava com 60, 70, depois do acidente foi que eu perdi o medo, eu só ando com 110, 120. Não dá pra entender, então, né? o cidadão é o que eu digo, a gente precisa muito dialogar com o cidadão, a gente precisa muito chegar até ele, ouvi-lo, mas também passar essas orientações. A educação, e eu acho que vai ser ao longo dos anos nós vamos sentir isso como resultado mais palpável no nosso trânsito, é justamente esse foco que a AMC, o Detran, as autarquias municipais, eles demandam toda hora a gente para fazer ações conjuntas de educação. Então, e como você disse, Christian, durante um bom tempo na nossa história a gente focou muito na fiscalização, em penalizar o cidadão, mas essa mudança de foco eu acho que também vai trazer frutos muito, muito significativos. Então a gente precisa chegar nesse cidadão e dizer para ele quais são os benefícios de você ter uma condução correta, sabe? O quanto isso protege ele, a família dele, o quanto isso vai tirá-lo de acidentes, de situações de extremo risco.
Então, eu acho que esse foco que a gente vem intensificando, né, da educação, eu acho que nós vamos colher frutos. Nós estamos iniciando agora um programa nas escolas públicas do Estado, onde a gente vai poder chegar naquele aluno que está prestes a tirar sua habilitação do ensino médio. Então, eu acho que isso tudo são ações que vão nos dar frutos positivos. Assim como também as escolinhas de trânsito que nós temos no Detran. Nós temos uma aqui em Fortaleza, na verdade, nós temos a segunda também no centro de eventos, onde nós temos um espaço muito bacana. Nós temos em Sobral e nós temos no Cariri, e a ideia é ampliar isso em outros pontos do estado. Mas você vê as crianças, elas vão lá, elas têm esse contato com as regras de trânsito, elas têm as atividades lúdicas. Isso é importante porque ele chega em casa e diz para o pai. Sim. Ele chega em casa, vê o pai na moto sem o capacete, a criança vai lá e alerta, papai, bota o cadê capacete? o cinto de segurança? Papai, olha a velocidade. Olha a velocidade. Nesse caminho para Guaramiranga eu faço muito com os meus filhos, eles ficam olhando lá a velocidade que eu estou e sempre monitorando. Então, eu acho que a criança também ela tem esse papel de ajudar a educar os pais. Sim. Por isso que a gente foca também nessa educação para eles. São agentes multiplicadores e os melhores, porque pai ouve filho, né? Olha, a Cena Pública vai para o intervalo rapidinho e a gente volta daqui a pouco. Começou o terceiro e último bloco do Cena Pública. Aproveito para te convidar a acompanhar nossas transmissões nas redes sociais. Tem o Facebook, o Instagram, @TV Ceará, e o canal da TVC no YouTube. O assunto de hoje é a campanha Maio Amarelo, que tem como objetivo reforçar a educação do trânsito para evitar acidentes e até mortes nas ruas e estradas. Quem participa é o superintendente do Detran Ceará, Maximiliano Quintino, e também o superintendente da AMC Fortaleza, Antônio Ferreira. Superintendente, a gente está com a previsão aí de uma nova carteira de habilitação que foi aprovada. O que é que muda para o condutor que está assistindo a gente? Bem, alguns dados eles vão mudar na carteira, vão ter outras informações, né? Essa questão da utilização internacional também já está previsto. Então, eu posso ter esse documento e dirigir lá fora? Isso, exatamente. Então, são algumas mudanças na questão da identificação. O condutor que for renovar sua carteira a partir de junho, ele já vai ter esse novo formato, mas aquele que tem ainda a carteira que renovou há pouco, ele vai poder continuar utilizando. Não vai ser obrigado a fazer essa substituição? Não, de forma alguma. Bacana. E aqui em Fortaleza, o que a gente tem de novidade aí para esse ano, superintendente? Para esse ano, o plano, né? O plano municipal. Esse plano já foi votado? Esse plano o prefeito encaminhou, nosso prefeito Zé Sarto encaminhou para a Câmara Municipal, né? É um plano de 10 anos, né? 2022 a 2031. E ele vai assegurar a continuidade dessas políticas públicas, essas boas práticas que foram implementadas em Fortaleza, para que a gente atinja aí, né, a segunda década da ONU, né? Poucas cidades do Brasil, né, na primeira década, né, reduziram 50%, né, de mortes do trânsito. Fortaleza foi uma que reduziu, né, 50%, né, de 2010 a 2020. Então, a ONU passou para a segunda década, para 2020 a 2030. Então, esse plano municipal de segurança no trânsito tem um comitê executivo, né, tem planos de ação para que a gente dê continuidade a essas boas práticas, né, de readequação de velocidade, né, fiscalização preventiva, né, capacitação voltada aí para a educação para o trânsito. Então, esse plano será realmente um divisor de águas na cidade de Fortaleza, até mesmo porque pouquíssimas cidades. Fortaleza é a primeira cidade do país a instituir um plano municipal de segurança do trânsito através de lei. São Paulo fez através de decreto, não está alinhado, né, porque ele adequou uma velocidade de um logradouro lá e depois, né, reduziu, depois voltou a aumentar. Então, não está bem alinhado a política que está no plano de segurança deles lá. Então, a gente, sem dúvida, o Plano Municipal de Segurança no Trânsito de Fortaleza será um divisor de água para que Fortaleza, né, continue reduzindo aí os acidentes fatais no trânsito. E aí também as ações, né, de engenharia de tráfego, de educação para o trânsito,
e de fiscalização preventiva, né, que a gente, né, vai fazer ao longo de todo o Maio Amarelo e ao longo do ano, tá? Então a gente finaliza o Maio Amarelo com um seminário, a gente vai fazer um seminário volta com o tema segurança no trânsito no final do mês, né? Agora 26 e 27 de maio. Então a gente convida também a todos para participar desse primeiro seminário que a MC vai coordenar. Isso está disponível, acho, na página de vocês lá na internet. Vai passar aqui, vocês vão ver aí na tela, tanto o Instagram quanto a página da MC. Esse seminário vocês vão divulgar nas redes sociais. Exatamente. Vocês encontram muita resistência quando existem essas obras estruturais? Por exemplo, Varjota, mudou tudo por ali. O polo gastronômico, enfim. Vocês encontram muita resistência da população, dos motoristas? Geralmente é compartilhar, né, a decisão. Então, Fortaleza tem implementado essa prática de fazer audiências públicas, ouvir a comunidade para implementar nessas intervenções. Então, ao longo, né, de um bom tempo, a gente já vem utilizando a própria readequação da velocidade do sistema viário principal, né? Ele iniciou com essa discussão, né, a segurança viária, ela é compartilhada entre o poder público e a sociedade. Certo. Então, a gente tem que realmente discutir com a sociedade para que a gente tenha esses ganhos, né, de redução de mortes no trânsito. Porque para mostrar o benefício demora um pouco, né? Exatamente. Meses, pelo menos, para o pessoal entender a necessidade dessas obras, por exemplo. Exatamente, e sem dúvida nenhuma, à medida que a Prefeitura vem implementando corredores exclusivos, né, priorizando o transporte coletivo e o modal ativo, né, o modal ativo, tanto a bicicleta como o pedestre, né, a padronização de calçadas, né, isso já vem mudando aí o conceito de um sistema seguro, né? Você não trabalha só o corredor exclusivo, você trabalha também, né, toda a infraestrutura de passeios, né, padronizando passeio, para que todo o sistema viário seja seguro para pedestre, ciclista, né, motociclista, né, e o usuário do automóvel. Perfeito. Saída de feriado ainda é uma preocupação para a nossa fiscalização de trânsito estadual? Sempre é. A gente sempre intensifica a ida e a volta. A gente sempre intensifica e as nossas equipes, né, elas sempre intensificam essa fiscalização, seja na CE, seja nas áreas litorâneas, nas praias, né, que também é uma preocupação muito significativa. Porque tem gente que continua usando o carro na beira de praia, mesmo com placa, porque placa está lá. Na verdade, a gente fez agora todo um mapeamento da orla cearense, né, discutindo muito com as entidades de classe, muito com o pessoal do off-road, para a gente ver, demarcando, discutindo com eles, também com o pessoal da área ambiental, a SEMASSE, o IBAMA, porque tem algumas regiões que o impacto não é tanto da segurança do ser humano, mas sim da questão ambiental mesmo, né, a área de reprodução de aves, de tartarugas, e aí esse trânsito também de veículos nesse local impacta muito nisso. Então a gente fez todo um mapeamento da orla, nós estamos finalizando essa discussão agora com essas entidades para a gente de fato definir, né, e deixar claro para todos os usuários desses veículos off-road onde é que se pode trafegar e onde não se pode de forma alguma. Isso tudo sinalizado, obviamente. Tudo tentando, exatamente, fazendo toda a devida sinalização desses espaços para que fique claro onde é que não se deve trafegar nesses espaços. E aí, voltando à nossa parceria com a PRE, né, a gente intensifica muito essas áreas todas, principalmente nos grandes feriados, nos feriados prolongados. Essa ação é muito importante porque são eles os pontos de máxima preocupação nossa. São nesses feriados onde a gente tem o maior número de acidentes mais graves, acidentes com mais vítimas fatais. Superintendente, o que é que ainda choca nessas fiscalizações que vocês encontram, por exemplo, em falta de equipamento de proteção de veículo? O que é que se vê ainda hoje em dia que é inacreditável? A gente ainda vê... O que mais me choca é o motorista alcoolizado. Isso aí. Esse é o ponto principal. E deve ser um dos mais comuns, infelizmente. Né? E que a gente intensifica muito essa ação, né? Mas isso é o que mais choca. Às vezes o cidadão com toda a família dele dentro do carro, os filhos, a esposa, todo mundo dentro do carro. Já está dando um péssimo exemplo aí. E ele colocando toda a família dele em risco e a família dos outros. Para mim, esse é o ponto que mais choca. Mas também alguns veículos em estado de conservação que, às vezes, você não sabe nem como é que ele está
Não, às vezes eu estou dirigindo e passo, rapaz, olha, eu vejo tanta fiscalização, como é que um cidadão desse está circulando? Porque não tem farol aceso, não tem um cinto de segurança, o carro está num estado que não sei como é que está andando. E esse daí, geralmente, ele vai para o nosso pátio e a maioria das vezes... Nem vale a pena recuperar. Ele não vai recuperar, a gente encaminha para leilão. Depois que um veículo é apreendido, ele passa por um período de 60 dias no nosso pátio. Se o proprietário não for buscá-lo, a gente já faz o leilão. A gente consegue fazer, para você ter uma ideia, entre 8 e 9 leilões por ano. E sempre está cheio lá. E sempre está cheio. Aqui em Fortaleza, o que é que mais se encontra assim que é absurdo, superintendente? É como o superintendente também beber e dirigir, realmente isso choca a gente. E depois o mais vulnerável, que quem mais se envolve em acidentes são os motociclistas. A gente pega muito em fiscalização, o motociclista às vezes usando o capacete no braço. Colocado, capacete de cotovelo. Sem capacete, exatamente. Então, assim, isso choca. Assim, carro movido a gás de cozinha, ainda existe essas coisas? Se pega nas fiscalizações? Muito pouco, Fortaleza né? mais Mas pega, às vezes, tá. Lembrando que isso é proibido, tá, gente? É um risco aí de morte para quem utiliza. Mas, sem dúvida, aí é beber e tá alcoolizado e sem capacete, né? Que realmente choca a gente que está ali no campo, né? E tentando... conscientizar, na realidade, ele vai ser notificado, né, autuado por infringir o Código de Trânsito Brasileiro, mas a gente aproveita também para orientar não só fazer a multa, que já é um tipo de educação, mas também em termos para que ele não repita aquela prática, porque está colocando a vida dele, da família e dos outros em risco. Tá? Tem uma dúvida que eu acho que ainda continua com relação ao documento do carro, aquele verde lá tradicional. Não é mais obrigado a andar com aquele documento hoje em dia? Não. Hoje o cidadão, o Detran continua expedindo o documento, ele recebe um documento no papel A4, branco. Tá, sim. Né, normal. Aquele tem que andar? Na verdade, as nossas fiscalizações, na hora que eles param, a gente já checa e já vê a situação do veículo. Ele não é necessário apresentar o documento. É bom que ele ande com o documento e tal, mas tanto as nossas equipes como a equipe da PRE, a própria MC, já tem nossos sistemas e já verifica toda a situação do veículo. Geralmente, aqueles veículos, quando a gente aborda, nosso agente ele já sabe que o veículo está irregular, porque a gente já vai checando antecipadamente, entendeu? Então já sabe a Olha, eu não irregularidade. conheço nenhum motorista que fique tranquilo quando vai passar numa fiscalização. Todos acham que tem algo errado. Será que isso vai acabar um dia? É incrível. Muita gente tenta evitar, inclusive, passar em fiscalização. Pois é, mas assim, é um pensamento que o cidadão tem que abandonar isso. Se ele tiver ok, a preocupação dele é de estar regular. É ele manter o carro dele licenciado, é ele ter os itens de segurança que o veículo precisa manter funcionando. Então, se ele estiver nessa situação, ele não vai... Precisa ter medo. Não vai ter medo, não precisa ter medo de hipótese alguma. Porque assim, o trabalho nosso lá é justamente um trabalho de segurança. É um trabalho preventivo. Então, se a gente está parando aquele veículo lá, é porque a gente... É uma forma preventiva. É para ver se aquele cidadão... Aí ele precisa ter medo, se ele tiver bebido, se ele tiver alcoolizado. Isso. Então, um dia desse eu estava vindo do litoral, fui parado pela PRE, aí o militar me perguntou se eu podia fazer o bafômetro. Sim. Ele disse, se eu tenho certeza... Pode fazer, só se suco de cajá acusar, mas... Deve ter tanta desculpa. Não, eu tomei comi um chocolate com licor. Aparece de tudo. Aparece. Beijei meu marido que bebeu. O álcool gel deve ter sido um vilão nessa época, viu? É porque sem querer eu tomei o álcool gel. Nem acusa. Eu acho que manusear álcool gel, obviamente, não acusa no bafômetro, né? Não. De forma alguma. Os equipamentos, eles são bem precisos. Então... Eles conseguem detectar de forma se a pessoa ingeriu, se ela ingeriu ou não a bebida alcoólica. Tem uma quantidade suficiente para álcool em gel, não. Eu imagino. Olha, eu estou feliz de saber que houve redução de acidentes e mortes aqui nesses 2 últimos anos, mas eu estou com os dados aqui nacional, gente. É o seguinte, em 2020 foram registrados 63.578 acidentes nas rodovias federais, resultando em 71.500
511 pessoas feridas e 5.293 mortes. Isso em 2020. No ano passado, 2021, foram 64.518 acidentes, com 71.804 pessoas feridas e 5.393 pessoas mortas. Está ali quase igual. Nos 3 primeiros meses deste ano, 2022, foram 14.976 acidentes nas rodovias federais, que corresponde a 23% do total registrado no ano passado. Isso só nos 3 primeiros meses. Esses acidentes resultaram em 17.115 pessoas feridas e 1.283 pessoas mortas. São números preocupantes ainda. Acho que tem regiões onde se concentram mais esse grande número de acidentes, né? Graças a Deus, o Ceará parece que está fazendo o dever de casa direitinho. A gente tem mostrado redução com pandemia, sem pandemia, independente disso tudo, está funcionando. Isso, graças a Deus, você vê os números nacionais, mesmo com pandemia ou sem pandemia, eles se mantêm o número de mortes, e aqui, graças a Deus, a gente tem conseguido reduzir isso, né? E eu acho que é muito dessa parceria que a gente consegue construir entre os órgãos estaduais e municipais, essa parceria que a gente tem tentado intensificar cada vez mais, e é aquilo que eu digo, são as ações conjuntas. Não adianta a gente focar só na fiscalização se a gente não abordar a educação. Não adianta abordar só a educação e a fiscalização se a gente não der uma estrutura viária adequada para o cidadão trafegar. Então, isso é um esforço que o governo do estado, assim como os governos municipais, a Prefeitura de Fortaleza, vem intensificando bastante. A governadora me cobra muito isso, esse avanço nessa questão dessa redução de mortes. Logo que ela assumiu, eu tive uma reunião com ela e ela já pegou aqui no meu braço e disse: olhe, prioridade é salvar vidas. Então, intensifique as ações, faça o que tiver que ser feito para poder você reduzir esse número. Eu digo, mas nós estamos reduzindo, mas eu quero mais. Eu digo, não, a gente, quando trabalha com jornalismo, a gente aprende logo muito cedo que uma vez eu estava fazendo uma matéria exatamente de volta de feriado. Eu disse, então tem motivo para comemorar, reduzir o número de mortes. Aí o agente falou assim, não, se teve uma morte, não tem motivo para comemorar. Perfeito. E aí eu entendi, de fato, faz todo sentido, né? Uma vida faz toda a diferença. Então não tem nada a comemorar, né? Enquanto a gente tiver esse tipo de notícia... Então, nós tivemos 356 mortes ano passado nas nossas rodovias. Então é muita gente. Apesar de ter sido uma redução, né, mas são 356 vidas. Então isso é significativo para a gente, e o ideal é o zero. Vamos trabalhar para isso, né? Para encerrar rapidinho, conselho para os motoristas aqui de Fortaleza, tentar ajudar todo mundo aí no trânsito, por favor, superintendente. O conselho é exatamente, não beber. Se for dirigir, não beba. Essa é tão velha, gente. Dá para decorar isso aí. Pois é. Se for dirigir, não beba. E o motociclista, né, usar o capacete corretamente, né, afivelado. A gente tem... pego muito nas blitz, de capacete, mas não afivelado. Que é aquela... tem um nome aquilo, como é que se chama? É a fivela mesmo, né? Ele tem que fivelar firme, né? Para ficar fixo, né? Então, eu acho que esses são os dois... fundamentais que a gente pede aí. E o nosso condutor, ele está mudando realmente o comportamento, né? E segurança viária tem que ser compartilhada entre o poder público e a sociedade. O poder público fazendo o sistema viário, né, seguro, usando os conceitos de sistema seguro, visão zero, né, e a sociedade também fazendo a parte, cumprindo aí o Código de Trânsito brasileiro. Perfeito. O Detran também tem dicas, inclusive está chovendo, o pessoal tem que redobrar a atenção nas estradas, né? Isso. A nossa parte também do pressuposto da questão de não beber, né, ao volante, mas também respeitar as regras de trânsito, respeitar a sinalização, muito cuidado nesse tempo de chuva, as estradas elas ficam mais perigosas nesse tempo de chuva. Aparece buraco aqui e ali também. Isso, né, e aí a gente tem essa questão que a gente tem que se preocupar com a questão da infraestrutura, mas o cidadão, ele tem que tomar cuidado ao volante. Então, e principalmente, a gente vê muito isso, os acidentes mais graves, eles geralmente acontecem já no final da viagem ou no começo da viagem. Quando o cara relaxa. Parece que dá uma relaxada. Eu já estou mais perto de casa, eu vou pisar mais fundo. Então,
Então tenham cuidado durante toda a viagem, sempre conduzir respeitando as regras, as leis de trânsito, que você vai fazer uma viagem tranquila com a sua família. Perfeito. O Cena Pública vai ficando por aqui. Quero agradecer mais uma vez as presenças do superintendente do Departamento Estadual de Trânsito do Ceará, Maximiliano Quintino, e do superintendente da Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania de Fortaleza, Antônio Ferreira. Quem quiser rever o programa pode acessar o canal da TVC no YouTube e também conferir nosso horário alternativo, domingo, aqui no Canal 5, às 4 da tarde. Obrigado pela companhia. Te vejo na próxima semana. Até lá.